what pieces of your personal life did Disney have a say on once you started working with them? Whew. You all ask about what it was like to make Camp Rock and work with Demi and the Jonas Brothers. All of this was happening in my mind and body. Millions of DCOM lovers may remember Camp Rock as a cute summer camp love story, filled with songs that they loved as kids. But what was going on behind closed doors was much darker. Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai contar pra vocês o lado sombrio de Camp Rock. Com o retorno iminente, né, pra música da Demi Lovato, a gente resolveu trazer um pouco desses bastidores de Camp Rock, porque eu sinto que todos nós falamos muito, quando a gente fala de cultura pop, sobre as acts, sobre Disney, sobre Nickelodeon, só que tem várias coisas que a gente já conhece, tipo assim, viralizou com a Choir on Set ano passado, a gente fez um tanto de vídeos aqui falando sobre a galera da Nick, sim, a gente sabia do tratamento diferenciado, principalmente de artistas negros dentro dessas emissoras, também, a gente sabe algumas coisas, mas eu acho que os bastidores tóxicos e sombrios de Camp Rock, como a vida, principalmente dos Jonas Brothers, da Demi Lovato e do elenco principal, era extremamente controlada pela Disney, os horrores e barbaridades, desde, tipo assim, a pessoal que rolava no set, ou pessoas que realmente usavam moralmente daqueles adolescentes. Acho que a gente não comenta muito disso. Ficou perdido. A gente fala muito, tipo assim, dos pais tiranos, dos execs, ou dos empresários que eram muquiranos. A gente não fala muito sobre Camp Rock. Eu acho que pouco se fala disso e tem muita coisa que a gente pode falar. Inclusive, muito do que a Demi viveu no set ocasionou muito daquele momento dela de total detrimento da sua saúde mental, quando ela tinha 17, 18 anos. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a crescer aqui na internet, que tá muito difícil, a gente tá enfrentando um mês mais complicado, então se você puder nos ajudar a voltar pro algoritmo, a gente ficaria muito grato. Sim, ajuda a gente também a crescer nas redes sociais, vai seguir a gente por lá, a gente sempre tá interagindo, as pessoas de lá do Instagram já estavam sabendo que esse vídeo sair, se você fica só aqui você perde muita coisa. Gente, vamos só voltar um pouquinho no tempo e relembrar também qual contexto a gente tava enquanto sociedade, enquanto público do Disney Channel, lá na época que o Camp Rock saiu, o primeiro filme em 2008. Bom, a gente tinha acabado de ver High School Musical 2 vir aí, né, gente? Que foi o maior filme original do Disney Channel da história, que teve a maior audiência, assim, foi uma coisa muito bizarra. A gente tava vivendo o fenômeno High School Musical. E ia ter só mais um filme que sairia em 2008, que seria o encerramento da trilogia, que foi, sem sombra de dúvidas, o filme original do Disney Channel mais bem sucedido. E, obviamente, eles já estavam olhando ali pra fazer outros filmes que pudessem ter aquele mesmo sucesso, ou pelo menos tentar replicar o que High School Musical foi pro Disney Channel. Só que era muito difícil eles tentarem replicar esse sucesso, porque, tipo assim, o espantalho e a sombra do High School Musical ainda tava ali, sabe? Como replicar o sucesso de novo nessa forma comercial? Como é que a gente vai fazer um raio cair duas vezes no mesmo lugar? É tentar se distanciar um pouco do produto. Sim, a ideia ainda era fazer um filme de franquia, que tivesse canto, que tivesse dança, mas quem sabe trazer uma nova perspectiva em cima desse mesmo conceito, uma coisa um pouco mais fresh, uma coisa mais original, pegadas mais pop rock na música, uma história que se passasse não numa escola, mas num acampamento de férias. Eu acho que talvez trazer uma dicotomia pro mundo de High School Musical, tentando preservar e manter a mesma audiência. E assim nasceria Camp Rock. E a gente já teria alguns nomes cotados ali pra fazer esse momento acontecer. Eu acho que a Disney Channel já tinha pelo menos assim batido o martelo de que seria o Jonas Brothers, era uma boa escolha, né? Eles já eram assinados da Hollywood Records. Desde 2006, o ano do estouro de High School Musical, o Jonas Brothers já tinha aí um séquito de fãs muito legais, já tinha lançado seu álbum de estúdio, seu primeiro álbum de estúdio, tava fazendo muito sucesso. Quem se lembra dos lookinhos e da franja e do cabelo dos Jonas Brothers? Eles começaram antes mesmo de Justin Bieber, eu acredito, essa mania aí de misturar moda com a música teen. Eu não sei se os lookinhos eram os melhores, mas você sabe como é que nesse canal a gente funciona, né? A gente fala de lookinho. A gente fala de Insider, né, gente? A Insider é uma loja de roupas maravilhosas, onde você encontra diversas peças diversas e que cabem no seu bolso. É maravilhoso também poder chegar em casa depois de um dia suado de trabalho e não ter que ficar se preocupando muito em colocar a roupa pra lavar e depois deixar num lugar específico pra secar e depois passar, porque a tecnologia das roupas da Insider, primeiro que você não fica com aquele cheiro forte no tecido da blusa, e também você pode só colocar ali numa lavagem rápida, gente, pendurar e tá pronto. Exatamente. Além disso, você não precisa se preocupar também se você vai encontrar o seu tamanho ou não, porque lá na Insider eles têm do tamanho P até XGG, tá? Engloba todos os nossos corpos. E não só os nossos corpos, como variedade de
peças e modelos que você encontra na Insider para frio, calor, eles também pensam no meio ambiente. Tudo que você encontra lá é material de reflorestamento. É uma empresa que vale a gente depositar o nosso dinheiro e confiança, porque eles pensam no meio ambiente para além do nosso conforto, praticidade e também dos nossos lookinhos. E eles não gostam só da gente, eles também amam os nossos seguidores. Sim, gente, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar no link que tá aqui na descrição, usar o nosso cupom e já garantir um desconto pra vocês comprarem aquela pecinha que você tava precisando, que tava faltando no seu guarda-roupa. Vocês vão amar, gente. Tá chegando em várias datas comemorativas. Use o nosso desconto também. Bom, já que eles chegaram nos Jonas Brothers pra interpretar o trio de protagonistas masculinos que também interpretariam uma banda de irmãos, né, lá em Camp Rock, quem seria a nossa protagonista pra estar ao lado deles nesse filme? Muitos nomes foram cotados na época, talvez eles estavam pensando ali numa fresh face, uma pessoa que as pessoas ainda não conheciam tanto assim, mas que já estivesse dentro da família Disney. Uma das pessoas cotadas foi a Jordan Pruitt, que estava já assinada na Hollywood Records, já tinha feito músicas originais pra filmes do Disney Channel, tipo Jump In, só que essa ideia acabou caindo. Aí eles olharam pra uma outra pessoa também que tava chegando na casa, mas que já tinha um séquito de fãs, que era a Selena Gomez, por ela já ter interpretado a Michaela Lee em Hannah Montana. Já tá rolando ali o primeiro ano de Feiticeira de Waverly Place, então ela já tava sendo conhecida na casa, mas talvez ia ficar muita coisa em cima da Selena naquela época. Ela recusou o papel e indicou sua melhor amiga da época, que também já estava chegando ali na Disney, já tava começando ali sua conversa com a casa, que era a Demi Lovato. Sim, gente, a Demi foi lá, fez as audições, ela já estava dentro da Disney fazendo Quando Toca o Sino, uma sketch que aparecia rapidinho, um programinha de 10 minutos que às vezes aparecia entre um programa e outro na Disney, e ela agora bucaria seu primeiro grande papel de protagonista no Disney Channel, que seria a Mitty Torres em Camp Rock. Ela tinha apenas 14 para 15 anos quando a sua vida, tipo, virou de cabeça pro ar. Ela era uma menina que veio também desse background, igualzinha a Selena, igualzinha a Miley, né, de trabalhar muito novinha ali na indústria, de fazer pequenos papéis, depois de fazer papéis grandes, tipo Barney, onde ela conheceu também a Selena Gomez, só que ela não tinha ainda conseguido um papel de muito destaque na Disney, apesar de já estar integrada à família ao fazer Quando Toca o Sino, como disse a Isadora. Só que ao bucar o papel de Mitty Torres, ela realmente catapultou a carreira dela para um outro nível, né, gente? E assim, no final das contas, não foi o mesmo sucesso de High School Musical, porque realmente duplicar o sucesso de High School Musical seria quase impossível, mas não dá pra dizer que Camp Rock não foi um puta de um mega hit, foi gigantesco, debutou com mais de 5 milhões de espectadores ali na sua noite de estreia, e temos que lembrar que os nomes conhecidos eram só os Jonas Brothers, era basicamente um elenco todo de fresh face, e que tava ali no raio do Disney Channel, tipo, Wizard já tinha debutado, Hannah Montana já tava no seu auge, High School Musical já tava terminando, já tínhamos Cheetah Girls, poderia ter sido um baita fiasco e não foi. Foi outro grande acerto do Disney Channel. Exato, e esse filme catapultou, obviamente, gente, todos os artistas a um lugar muito maior do que eles estavam antes. Os Jonas Brothers já eram famosos e ficaram ainda maiores com a estreia do filme. Eles lançaram outros álbuns, eles fizeram uma turnê que foi pros cinemas na época, e a própria Demi Lovato foi assinada pela Hollywood Records, lançou álbuns também. Eles fizeram turnês em conjunto, a Demi com os Jonas Brothers. Foi uma coisa muito absurda e eles realmente foram elevados para um lugar realmente de super estrelas do Disney Channel. Depois que o sucesso do Camp Rock realmente se consolidou como prata da casa, a Demi Lovato adquiriu todos os steps que uma exec tem que adquirir para se tornar realmente uma das grandes estrelas da emissora. Ela foi assinada com a Hollywood Records. O interessante é que ela foi a primeira grande estrela que vinha ali, talvez de um sitcom ou de um filme do Disney Channel, que ao ser assinado não precisou seguir a fórmula pop, que geralmente era forçado aqueles artistas mirins. Ela conseguiu fazer um álbum, seu primeiro álbum, Don't Forget, mais rock and roll, né, que lembrava um pouco a pegada, um pouco mais diferente, musicalmente falando, do Camp Rock, o que é bem legal, tipo, já lançaram ela pra ser diferente das outras meninas contemporâneas da mesma idade no Disney Channel. E tudo depois disso foi a mesma coisa. Ela protagonizaria um filme do lado da Selena Gomez, né, o Princess Protection Program. Ela depois ganharia o seu próprio sitcom Sunny Entre Estrelas, tudo hitado, tudo muito grande. Só que assim como todas as estrelas da Disney, ou até mesmo da Nick, quando você tem uma estrela onde vários programas e várias coisas da programação giram em torno, a gatinha vira aquilo que a gente chama de overworked e underpaid, né? Quando a pessoa tá trabalhando demais e recebendo de menos. A gente vê que na época ela estava fazendo absolutamente tudo. Era lançando um álbum, era gravando Camp Rock 2, era fazendo turnê com os Jonas Brothers, era gravando outro álbum, era fazendo Sunny Entre Estrelas, era gravando o programa de proteção para princesas. Quando a gente vê isso tudo, gente,
Foram 2 anos. Isso tudo aconteceu em 2 anos. Em 2 anos ela gravou 2 filmes, ela fez 2 turnês, ela gravou 2 álbuns e ela fez 2 temporadas de Sonho Entre Estrelas. Every year I filmed a season of a TV show, I went on tour, I made an album, and I shot a movie. And I did that for like 3 or 4 years. I think it was 3. But if I had a hiatus from my show, I would have the tour bus pull up to the studio and take me on tour. I remember one day I woke up, I was so tired. I woke up and I just started crying. And my mom was like, "What's wrong?" And I was like, "I'm so tired." And then she started crying too. She was like, "Me too." Isso tudo enquanto ela navegava os anos mais difíceis da vida dela, onde ela era uma pessoa que já sofria de bullying desde que ela era novinha, ela era uma pessoa que já tinha severos problemas de saúde mental, e ela escondia tudo isso da emissora enquanto ela passava por assédios morais dentro da empresa, tá? Porque depois de anos e anos e anos, vários outros membros do elenco, né, como a Alison Stoner e a Megan Martin, que também faziam parte do elenco principal de Camp Rock, disseram que tinham vários produtores e diretores de elenco dentro do set de Camp Rock que faziam vários episódios de assédio moral contra as estrelas mirins do set, né, falando que elas precisavam emagrecer, falando barbaridades mesmo para crianças que tinham entre 15 e 17 anos. A Demi Lovato era o centro disso tudo. Depois de muitos e muitos anos, aberta todas as suas lutas para o público, hoje a Demi Lovato é uma mulher de 32 anos. Ela já produziu mais de 3 documentários sobre esses períodos da vida dela, tanto no YouTube quanto em outras plataformas. A gente sabe que muitas coisas aconteceram, até mesmo sofrer literalmente um estupro. Um colega de elenco de Camp Rock, ela resolveu nunca revelar quem é. Acreditamos ser uma pessoa que não era parte do elenco principal, mas que estava ali sempre na figuração e coisas do tipo. Então ela passou por diversas coisas. Documentary, Dancing with the Devil, Yes. you reveal your virginity was taken from you. Yeah. It was hard because this person was also around, like they were also on Disney. And so seeing them around was difficult, and it really messed up my my teenage years. I mean, I can't imagine at that young of an age having to still have someone be on Disney and having to see someone that did that to you. I mean, you are a survivor. Thank you. And to be clear, like it wasn't anyone in the immediate Disney circle, you know, like I've had people ask, you know, questions of like, was it this person or was it that person? And it was like, I don't think it'd be anybody that anyone would guess, but they were friends with someone on set and they'd come around and yeah. Só que o episódio que desencadeou tudo, pra galera entender que ela precisava de ajuda e que talvez ela estivesse escondendo um passado muito mais obscuro do que a gente imaginava, foi na festa de 16 anos, o Sweet 16, né, da Miley Cyrus. Foi um evento no Disney World com várias estrelas, né, teve um tapete vermelho, até porque a Miley Cyrus era a prata da casa, ela era o maior nome da casa. A Hannah Montana, né? Então, a Demi Lovato, por ser uma das grandes estrelas também foi convidada, e naquele tapete vermelho, quem era adolescente na época, jovem adulto, se lembra, como nós, da infame foto dos cortes no pulso. A foto, gente, que parou a internet, parou a vida de todos os adolescentes, em que a Demi estava posando no tapete vermelho e dando um zoom nos seus pulsos, a galera conseguia ver alguns cortes. Muitas pessoas começaram a especular o que isso poderia ser. Foi tão gigantesco na época, gente, que a própria equipe da Demi Lovato teve que se pronunciar quanto a isso. The star has come under fire for allegedly hurting herself. Now Demi Lovato is setting the record straight. When this picture surfaced on internet gossip sites of Demi Lovato at Miley Cyrus's Sweet 16, bloggers recognized something else and suggested these lines on her left wrist were the result of cutting. Now Lovato's rep tells E! quote, "These allegations are completely false," explaining that Demi was wearing gummy bracelets just prior to her appearance on the red carpet. And because of how tight they left indentations on her wrist. Mas obviamente a gente ficou sabendo pouquíssimo tempo depois que essa história era uma balela, era uma mentira, que na verdade a Demi já estava passando por diversos problemas de saúde mental que acompanhavam desde que ela era mais nova, mas principalmente dentro da máquina Disney e dentro do set de Camp Rock foi mais amassado ainda. Se agravando bastante. Então, Exato. Ela já era uma pessoa, né, emocionalmente frágil, que com 14 anos foi jogada nesse mundo, onde ela trabalhava demais, dormia de menos, era usada e abusada por todas as pessoas da indústria para fazer aqueles produtos que giravam em torno dela dar certo. Ela foi abusada, ela foi abusada moralmente, ela era uma adulta aos 17 anos e isso obviamente culminou no total declínio da sua saúde mental e ela começou a usar o tempo livre dela para se anestesiar. Ela se anestesiava com drogas, com bebidas, com
episódios severos de bulimia, onde ela comia diversas vezes, o binging, né, quando a gente come de forma descontrolada para depois colocar tudo goela abaixo. Ela passava por diversos episódios muito traumáticos. Só que talvez o ápice onde ela não conseguiu mais esconder foi num momento onde ela tava dando uma festa, quando ela tinha 18 anos, com várias pessoas do elenco de Camp Rock, também os dançarinos das turnês que ela tava fazendo parte ali, já que ela era uma artista solo, também fazia parte da turnê do Jonas Brothers, e tomando muitas drogas, muito remédio, muita bebida, era uma festa mesmo regada de muita coisa ilícita. Uma das dançarinas que tava lá acabou dizendo para as autoridades da Disney, preocupada com tudo que ela tava vendo, talvez por ser uma pessoa que tava acompanhando a Demi de perto, ser uma irmã um pouquinho mais velha, falou, cara, essa menina vai se matar. A gente sabe hoje, 15 anos no futuro, que o fato que a Demi Lovato teve uma overdose que deixou ela parcialmente cega, essa preocupação era válida dessa pessoa, dessa dançarina, dessa backup dancer da Demi Lovato. Só que a gente sabe que todas as pessoas que sofrem muito dessa coisa do vício e tudo mais, elas são muito manipuladoras. Então a Demi Lovato chegou num executivo alto da Disney Channel na época e perguntou pra ele assim, cara, eu tô muito feliz que, tipo, me tiraram do armário porque eu realmente preciso de ajuda. Eu só queria saber quem foi pra agradecer essa pessoa. Ela não queria agradecer nada. Ela só queria saber quem que era o X9 que tinha delatado ela, né? I want to thank whoever told on me because I know they were just worried about me. And, you know, I just really want to know who told you. And I manipulated him into telling me who it was. And he said it was Shorty. Shorty and I had been really close through Camp Rock and Camp Rock 2. So when he said Shorty, I remember thinking, I'm about to beat this bitch up. E quando ela descobriu que era sua amiga, teve outro episódio que foi fatídico na história da Demi Lovato, adolescente, que foi quando ela agrediu fisicamente essa dançarina. Exato, no meio da turnê. Foi algo muito complicado. Ela literalmente entrou no jatinho e deu um soco na menina. Foi tipo, do nada. E todo mundo ficou alarmado, essa história não teve como ser abafada, todo mundo ficou sabendo disso na época. E em meio a isso tudo, gente, em meio a tudo isso que tava acontecendo, em meio a todos esses que estava sofrendo no Disney Channel, no set de Camp Rock, ela também acabou vivendo, gente, um momento pessoal que acabou desgastando muito ela, que foi um breve relacionamento com o Joe Jonas, que todo mundo sabe, eles foram os casais teens mais amados, né, da época eles faziam os protagonistas juntos, né, Mitch e Shane Gray, e eles acabaram se apaixonando ao longo dos anos, ficaram juntos durante um tempo. É um relacionamento breve, quando a gente lembra, a gente acha que durou muito mais do que durou, mas foram apenas poucos meses, e eles já estavam separados de novo, e eles tiveram que enfrentar uma turnê. Imagina, gente, você, tipo, se apaixona pelo seu melhor amigo ali no set, vocês começam a namorar, terminam, e depois disso vocês ainda tem que entrar em turnê juntos, onde vocês interpretam meio que um casal, e aí vocês têm que ficar meses e meses juntos, enclausurados no mesmo ônibus, no mesmo jatinho, no mesmo palco. Tanto que a gente tem essa filmagem icônica aqui deles se performando no Good Morning America, depois que eles já tinham terminado, e dava pra ver que o clima não tava nem um pouco legal entre os dois. Então, assim, era uma situação muito complicada. Ela tinha apenas 17 para 18 anos de idade, então, obviamente, que o balão iria estourar em algum momento, né? E temos que lembrar que a gente tá falando do Joe Jonas do Antigo Testamento, tá, gente? Que terminou com a fucking Taylor Swift numa ligação de 7 segundos e que tava sempre com uma namorada nova a cada dia. E a gente tem que lembrar que pouquíssimo tempo depois deles publicizarem pra caralho esse relacionamento deles, ele já começou a engatar um outro romance com a Ashley Greene, sim, a Alice de Crepúsculo. E ele levava a Ashley Greene pra todos os lugares. Então você pensa o seguinte, a Demi Lovato, de 17 para 18 anos, no auge dos problemas da sua saúde mental, no auge do seu consumo de drogas e bebida, no auge dos seus maiores traumas, dela tá abusando de substâncias, dela ter, tipo, episódios severos de bulimia, dela ter sido violentada por um colega de elenco, ter falado com executivos da Disney que não fizeram nada. Ela ainda tem, tipo assim, apoio do seu, até então, melhor amigo / namorado, que termina com ela e traz uma outra estrela mais bonita na cabeça dela, mais velha, mais legal, pra todos os lugares que ela é obrigada a conviver com o ex dela. Gente, realmente pra uma menina de 18 anos, realmente... Isso seria muito, acho que pra qualquer pessoa. Imagina pra uma menina de 18 anos que não tá nem com o córtex frontal formado ainda. E que ainda tem um diagnóstico severo de bipolaridade. Exatamente. Então, assim, foi uma situação muito complicada. E a Disney nunca olhou isso e falou, tipo assim, cara, vamos dar umas férias. Essas crianças aqui, gente, todo mundo, eles já falaram várias vezes que ali era o ensino médio deles. Então foi ali que eles viveram todas as primeiras experiências e as situações mais complicadas, só que ainda mais agravado.
cancelado por estarem no olhar público. Então, não tinha ninguém ali, gente, não tinha psicólogos ali pra poder cuidar dessas crianças, que todas eram crianças ali, era todo mundo criança. Não tinham realmente pessoas especialistas pra cuidar dessas crianças no set. Tanto que, além da Demi Lovato, outras estrelas da Disney já vieram falar diversas vezes sobre experiências absurdas que tiveram na época, principalmente no set de Camp Rock. E chegou num limite tão grande, gente, que quando essa história da Demi Lovato ter batido na sua backup dancer saiu, aí todo mundo ficou sabendo que os cortes eram verdade, que ela realmente se cortava. Ela deu várias entrevistas na época, ela foi pra uma reabilitação. Foi quando a gente ficou sabendo, né, logo quando a gente tava se tornando jovens adultos, que ela tinha um problema muito severo com drogas e substâncias que ela usava desde que ela tinha 12, 13 anos, entendeu? Foi tudo muito grave. Aí foi o momento onde ela foi afastada do Sonho Entre Estrelas, do terceiro filme de Camp Rock, nunca chegou a sair. Ela ainda tinha coisas que a Disney queria que ela fizesse naquele estado de saúde mental. Se você tá falando comigo que uma pessoa tá tomando Adderall, um tanto de droga, substância, se drogando e bebendo 24 horas por dia, 7 dias por semana e ainda trabalhando aquele tanto, e ninguém notou, isso pra mim é uma grande balela. Eu acho que a galera notou, eles só não ligavam. Eles só não estavam nem aí, a negligência realmente que eles estavam fazendo com ela, e ainda estavam fazendo, igual a Nath falou, muitos outros trabalhos, buscando outros trabalhos pra ela fazer assim que ela voltasse da turnê naquele estado mental que ela tava. Porque ela tava a plenos pulmões, trabalhando e produzindo e promovendo coisa. Exato. E anos depois a gente chegou a ver relatos de outras estrelas de Camp Rock. A Alison Storm já chegou a dizer várias coisas inclusive que ela nem consegue relatar em seus podcasts, coisa do tipo. Vocês verem tanto de coisa que a gente ainda nem sabe, que ainda nem chegou à superfície. Before the European Camp Rock premiere, I remember I was having a particularly horrible day with body dysmorphia. I hadn't been able to work out before the red carpet, and my eating was thrown off on the plane because I, quote unquote, lost control and ate 2/3 of the breakfast instead of only half. I was on the bathroom floor, like crying at how fat I thought I was. I refused to come out. And keep in mind, at this time, I'm probably about like 95 or 97 pounds. Previously on the set of Camp Rock, I would sneak into the pantry at night, expertly eating just enough from every container so as to hopefully go unnoticed. And I'd cover any loose wrappers and toilet paper. I would hide the evidence behind the bed. Some of my co-stars, yes, plural, were bulimic. When you all ask about what it was like to make Camp Rock and work with Demi and the Jonas Brothers, all of this was happening in my mind and body. To paint the picture more vividly, the crew members were wearing parkas, had heaters and heat packs in their clothes, and were still cold. But we had to get the shot, and this was the night that it was planned. So you do it. A Megan também, né, que fazia a vilã, a versão da Sharpay de Camp Rock, também já chegou a dizer que ela foi uma das pessoas mais assediadas moralmente pelos produtores nefastos que ficavam rondando o set. E a gente sabe como é que a Disney era na época, né, gente? Eles recontrataram o fucking Brian Peck, o vilão e predador sexual do Drake e de todas as estrelas mirim da Nickelodeon, pra trabalhar no Zack Code. Esse era o nível. Várias meninas do set de Camp Rock já chegaram a dizer, como a própria Megan Martin, a Alison Stoner, que diversas co-estrelas ali tinham bulimia, enfrentavam problemas com dismorfia de imagem. Pra você ver, tipo, o tanto que isso acontecia e era fomentado dentro dos sets. Não era só, tipo assim, uma pessoa ou outra que tinha uma bagagem antes e que acabou trazendo isso com ela pro set de Camp Rock. Muitas meninas desenvolveram isso no set. O que não devia ser falado, gente, nos anos 2000, que a gente sabe como é que a situação com a magreza extrema era muito séria, o que não devia ser falado para essas crianças e adolescentes dentro do set. E por adultos. Sim, que tem o dobro ou o triplo de idade dessas crianças. Exatamente, e que faziam isso por maldade, completamente surreal. Foi nessa época também que tudo aconteceu, que os Jonas Brothers já estavam assim, de saco cheio. Era aquela época do Anel da Pureza. Nossa, aquele era a Anel época da Pureza. When you watch your concert, everybody can see that you're wearing a silver band. Each of you do wear it. It signifies your values. Can you tell us what symbolically wearing the so-called purity ring means? Yeah, for us it means that we'll treat ladies with respect and I think just to be gentlemen and to do our best to
Make her mom proud. Eles romperam com a Disney também pouco tempo depois ali do segundo filme, pra buscar também mais independência nas suas carreiras solos e uma emancipação mesmo desse look teen, porque até eles eram extremamente controlados. O look deles, como eles se portavam, como eles tinham que conversar com os fãs, e era a coisa mais ridícula deles chegarem assim, em entrevista, era tipo idol de K-pop, tipo, tá namorando a Selena Gomez? Não pode falar. Tá namorando a Taylor Swift? Não pode falar. Eles eram controlados ao extremo, tipo, eles também romperam com o Disney Channel de forma, tipo, totalmente abrupta, e não só com o Disney Channel, com a própria banda, de tanto que eles ficaram de saco cheio. Era uma coisa tão bizarra, gente, que eles não poderiam nem, tipo assim, ter barba ou raspar o cabelo, tipo assim, cortar o cabelo, porque eles queriam, a Disney queria manter a imagem dos três, dos Jonas, como imagens de meninos adolescentes ainda, sendo que um deles já era casado. Principalmente os dois mais velhos, o Nick era até da idade das meninas, mas o Joe e o Kevin eram, tipo assim, dos anos 80, eles já, nessa época já tinham, tipo, 21, 23, eles já eram adultos. Exatamente, já estavam numa época, eles queriam, tipo assim, um pouco mais de independência na carreira e também independência da própria imagem física, né, gente, não poder cortar o cabelo. Não, tanto que, tipo, uma das primeiras coisas que o Joe Jonas fez quando ele saiu foi cortar o cabelo. Raspar, né? Raspar o cabelo, meter a máquina pra tirar o cabelo, pra parar de parecer um adolescente. Também. Foi completamente surreal. Tanto que você vê a emancipação. Rapidamente eles viraram pai. O Nick casou com a mulher 10 anos mais velha. Eu não acho que por causa disso, mas subconscientemente eu acho que essa coisa de se provar muito homem vem muito. Você pode ver que todos esses execs, principalmente masculinos, que são heterossexuais, que começaram muito novo, eles ouviam que eles eram gay, que eles eram viadinhos, isso aqui. E eles têm essa necessidade. Tipo, o Jonas Brothers tem isso, o Justin Bieber tem isso, essa necessidade de provar que ele é macho pra caralho. Eles têm por causa que eles eram tolhidos de toda a virilidade no início da vida, né? Adulta. Eles tinham que parecer, tipo assim, adolescentezinhos e crianças. A gente fala muito de outros artistas ou de outras emissoras, a gente esquece o tanto que Camp Rock moeu essas pessoas. E tanto que a Disney era tóxica. Eu acho que por causa do documentário que veio muito em cima da Nickelodeon, a gente esqueceu. A povo pensa assim, a Disney não era nada demais, era só, tipo, os problemas de ser um artista mirim mesmo, que todo mundo passa. Não, era uma emissora extremamente tóxica, cheio de vilão também, e que deve ter história encoberta que a gente ainda nem sabe. Inclusive, voltando um pouco no passado, até relembrando os primórdios da pré-produção de Camp Rock, a Jordan Pruitt, que era aquela cantora que fez várias músicas originais pra filmes do Disney Channel, que tava até sendo cotada pra ser a principal de Camp Rock lá nos primórdios. Depois que vários exposits sobre Camp Rock saíram, ela chegou a dar também os 2 centavos dela, dizendo que ela também sofreu muito na mão de executivos do Disney Channel e do Hollywood Records. Exatamente, que ela logo rompeu com eles porque a situação tava tão séria que não dava mais pra continuar. Tipo assim, ela foi uma grande promessa que acabou não acontecendo exatamente por isso, porque ela teve que sair de lá porque estavam moendo ela por dentro. E acaba que isso culmina em muitos anos depois, a própria Demi Lovato fazendo um documentário chamado Child Stars pra contar várias coisas e horrores que Child Stars, estrelas mirins, passaram. A gente teve a Drew Barrymore fazendo parte desse programa, a Raven-Symoné, a Jojo Siwa e até a Alison Stoner, que foi sua co-estrela lá em Camp Rock. Elas falaram alguma coisa, houve um momento, tipo, de muito perdão também entre as duas. The last few years of working together felt really challenging. I do remember, you know, a sense of walking on eggshells. I just want to genuinely, deeply apologize for like any stress or any hurt feelings. Like, I'm genuinely so sorry for that. And I look back at that time and I have like profound sadness because I'm like, how many people did I treat poorly? Mas deu pra ver ali também que, como é um documentário que foi feito pelo Hulu, que é um streaming da Disney, foi veiculado pelo Disney Plus também, tem coisa ali, gente, que a gente nunca vai ficar sabendo o que aconteceu, tá? Ela contou o máximo que ela pode. Entendeu? Porque eu acho que todas essas meninas, apesar de tudo, nunca quiseram cortar laços com o Disney Channel. A Miley Cyrus, ela, tipo, fala que ela sofreu muito na mão de executivos como Hannah Montana, mas tava lá ganhando o ícone da década. A Selena Gomez também nunca escondeu que ela já passou por muita coisa também sendo atriz mirim, mas tá voltando toda temporada agora de Feiticeiros. A Demi também, tipo, fala que sofreu coisa, mas produz coisas com a Disney. Porque elas querem ficar de portas abertas, porque a gente sabe como é que é o mundo capitalista. A gente tem que jogar o jogo às vezes, gente. E querendo ou não, é uma plataforma que deu tudo que elas têm. Elas têm que entrar cruz da espada mesmo. É complicado. Por isso que vai ter coisas que só vão sair, gente, quando a gente for velho mesmo. Tipo assim, 60. E enfim, a gente quer saber também a opinião de vocês, gente. Vocês gostavam de Camp Rock na época? Assistiram? Qual era a música favorita de vocês? E imaginavam que tudo isso estava acontecendo? Vai seguir a gente nas redes sociais, tudo sempre. Um beijo. Tchau. E comenta aqui mais vídeos desse tipo que você gostaria de ver.